Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Vou falar hoje da boa vitória do Flamengo de 2-1 sobre o Mirassol. Vitória essa que nos mantém na liderança do Campeonato Brasileiro, nos garante a melhor campanha no primeiro turno, mesmo faltando um jogo ainda, né? O Flamengo tem 18 jogos, falta um jogo para a gente completar os 19. Dar a melhor campanha da história do Flamengo nos pontos corridos no primeiro turno, chegamos a 40 pontos. Antes de analisar o jogo, eu gostaria de contextualizar o Mirassol, nosso adversário. O Mirassol é o quinto colocado, depois de 18 rodadas. O Mirassol é o quinto rodado do Campeonato Brasileiro, então é incontestável que faz uma boa campanha. O Mirassol vinha de 9 jogos sem perder. O Mirassol até então tinha 2 derrotas no campeonato, que era para Cruzeiro e Bragantino, sofreu a terceira derrota agora para o Flamengo. Eu acho importante contextualizar a campanha do Mirassol e o bom time, muito bem treinado por sinal o Mirassol, para a gente não pensar que o Flamengo jogou contra um timezinho ruim, apenas um time sem camisa, né? Que o Mirassol ainda não tem camisa forte, é um time pequeno, que ainda não tem relevância no cenário nacional, mas faz um excelente Campeonato Brasileiro, né? Eu imaginava que o jogo realmente não seria fácil, porque já acompanhei alguns jogos do Mirassol. Quando o Flamengo perde para o Santos, um jogo que até hoje eu não me desce aquele jogo contra o Santos. Eu fui assistir o jogo Mirassol e Santos, que foi na rodada seguinte. O Mirassol atropelou o Santos. Então, gostaria de contextualizar a campanha do Mirassol. O Flamengo, falando agora do jogo. Na minha opinião, qualquer vitória do Flamengo em que a gente entra em campo com o Everton Araújo e Alan jogando juntos, é uma vitória histórica, heróica, para se guardar na memória durante muitos anos. Porque o Alan é horroroso e o Everton Araújo também parecia que era um jogador quando ele surgiu, mas realmente tem uma dificuldade de passar a bola. Assim. Ele recupera a bola, ele não consegue dar um passo de 3 metros, ele segura a bola, é agoniante. Então, assim... E todo jogo do Flamengo, a ideia de jogo do Flamengo, de posse de bola, de tocar a bola, uma posse de bola inteligente, passa pelo pé dos 2 volantes, Pulgar e Jorginho. Pulgar machucado, Jorginho suspenso. A gente não conseguiu manter a nossa ideia de jogo. Por exemplo, como é que isso é justificado? O Flamengo ontem teve 49% de posse de bola contra 51% de posse de bola do Mirassol. Na minha visão, isso aconteceu por causa dos nossos 2 volantes que estavam em campo. A gente recupera a bola, né? O time, quando está jogando Pulgar e Jorginho, que é o ideal, a gente recupera a bola e a bola bate no pé do Pulgar, sai coisa boa. É um jogo inteligente. No pé do Jorginho, então, nem se fala, né? A cada jogo que o Jorginho não joga, fica evidente a sua relevância para o time. Então, ontem, o Flamengo, diferentemente do que joga, foi um time muito mais direto. Teve um jogo muito mais direto, muito mais veloz do que realmente é o nosso jogo. Né? Um toque de bola inteligente. Por quê? Como a gente não tinha volante, esse jogo ficou mais rápido. O Flamengo pegava a bola e já acelerava, porque também o Mirassol deixava espaço. O Felipe Luiz falou sobre isso na entrevista coletiva. Jogo mais cadenciado para não gerar tantas oportunidades para o adversário. Só que o Mirassol deixava espaço. Como é que o Flamengo não ia atacar? Né? Mais uma vez falando, além de não ter esses 2 jogadores para cadenciar o jogo e acelerar na hora certa, Pulgar e Jorginho. Então o Flamengo, na minha visão, fez um bom jogo diante das dificuldades, primeiro do adversário e depois desses desfalques que a gente tinha. Então, Felipe Luiz, eu gosto muito
quando joga Pedro e Arrascaeta, e o Felipe Luiz, um defeito que teve no jogo contra o Atlético, agora já não teve. Quando a gente vai marcar a saída de bola do adversário, quando está jogando Pedro e Arrascaeta, é fundamental que os dois marquem pelo meio. Porque teve jogo que ele botou o Arrascaeta para marcar pela lateral, o Arrascaeta não aguenta. Então ele botou Pedro e Arrascaeta marcando os dois zagueiros, marcando, né, a saída central do adversário, o Plata, que já fez uma excelente partida, e o Samuel Lino, que jogou muito também, marcando o corredor e recompondo a linha de 4 no meio de campo. Excelente. Isso aí para mim é a melhor forma que o Flamengo tem para jogar. E o Mirassol, algumas vezes conseguiu quebrar essa primeira marcação, sair jogando. Como eu já disse, é um time muito bem treinado, sabe muito bem o que fazer com e sem a bola. Então foi um jogo onde o Flamengo, no geral, criou, na minha visão, muito mais oportunidades claras de gols do que o Mirassol. Uma coisa que eu acho importante falar, que na transmissão não se falou, e hoje, revendo o compacto do jogo, as melhores chances do Mirassol, todas não valeriam se fosse gol. Aquela bola que o Léo Ortiz recua lá e o Emerson Royal meio que vacila, e o bom centroavante do Mirassol finaliza para fora, o Bandeirinha já tinha parado a jogada. No lance que o Léo Pereira salva em cima da um cruzamento que vem da esquerda do ataque adversário, e o Minha já tinha sido falta no Alexandro na hora do cruzamento. Então assim, e também uma boa jogada do Mirassol, que o jogador deles, o segundo atacante, entra driblando pelo meio, também já tinha impedimento na origem da jogada. Isso assim, não estou falando que o Flamengo não tem que ficar atento, não tem que marcar melhor, tem que marcar melhor, tá? Só estou falando que os gols não valeriam. Então a melhor jogada deles foi o contra-ataque de escanteio, que o Rossi salvou, saiu muito bem na bola rasteira, evitando o gol dos caras lá. Voltando para o jogo do Flamengo. Então o Flamengo cria, achei muito mais entrosado Samuel Lino com o Arrascaeta. Em outros jogos eu critiquei que o Lino ficava muito sozinho. E ele é impressionante até agora a capacidade que ele tem no 1 contra 1. Ele ganha praticamente todas. E ele corta tanto para dentro quanto para fora. Então isso aí atrapalha mais ainda o marcador. E ontem, né, no jogo contra o Mirassol, no jogo contra o Atlético Mineiro, que a gente ganhou de 1-0 lá pela Copa do Brasil, já estava melhor. Mas ontem eu achei muito melhor, claro, que eles treinaram mais, né? Então, teve associações com o lateral esquerdo, o Alexandro, teve associação com o Arrascaeta, o próprio Pedro também. Então, isso facilita o jogo do Lino. Já que se ele ficar contra 3 marcadores, por melhor que ele seja, fica muito mais difícil. Pelo outro lado, também, Emerson Royal, melhorando fisicamente, acho que vai fazer bons jogos, como fez ontem, principalmente na parte ofensiva, né? O Flamengo é acostumado há algum tempo a jogar assim. O nosso ponta direita, ou o meia que joga por ali, no caso ontem foi o Plata, ele traz a marcação para dentro e abre o corredor para o lateral. Isso acontecia muito com Wesley. Mesmo quando o Gerson jogava, principalmente com o Gerson, né? Que já tinha um bom entrosamento. Mas os dois saíram. Agora eu achei muito bom o jogo do Plata junto com o Emerson Royal. Inclusive o Emerson Royal apareceu algumas vezes em boas condições para cruzar, para finalizar. Quase que ele faz um gol, pega muito embaixo da bola, depois se é uma bola que ele cruza, desvia, quase que é gol. Ele conseguiu também alguns bons cruzamentos. Então, por característica, já que o nosso lateral esquerdo titular, Alexandro, é mais de construção, tem um bom passe, é importante que o lateral direito, como no caso do Wesley, né, tinha essa capacidade de atacar o fundo. O Emerson Royal ontem mostrou que também tem essa capacidade. Gostei também do jogo do Emerson Royal. E o Flamengo foi criando chances, coisas também que a gente tinha dificuldade em alguns jogos atrás. O Flamengo ontem não teve tanto volume, tanta posse de bola, mas como atacou mais rápido, criou
várias oportunidades de gols, mais do que o Mirassol. Uma forma também que eu gosto de avaliar as partidas é muito pelas oportunidades de gols, oportunidades que o time do Flamengo tem e o adversário tem. E ontem, como eu disse, o Mirassol teve essas 3 oportunidades, mas as 3 não valeriam o gol. Então, né? E o Flamengo criou muito mais. Inclusive, achei uma pena, já no segundo tempo, a tabelinha do Lino com a Arrascaeta, com o Luiz Araújo e com o Plata, que o Plata dá uma deixadinha de letra, o Arrascaeta chuta e a bola desvia. Então o Flamengo criou bastante oportunidades, mas o time do Mirassol sempre bloqueava o chute. Às vezes também faltava para o Flamengo um pouco de calma, sabe? Principalmente quando a gente entra dentro da área, óbvio que vai ter um monte de jogador na frente. Então quem vai chutar tem um pouco mais de calma, bater aquela bola com curva. Mas assim, algumas opções, algumas tomadas de decisões poderiam ter sido melhores. Teve uma que o Lino poderia ter passado pro Pedro, a outra que o Pedro não devolveu. Mas também é circunstancial do jogo, né? O atacante pega a bola ali de frente, cara. Ele sempre acredita que pode finalizar. Então, gostei do jogo do Flamengo, gostei da parte ofensiva do Flamengo, certo? Como eu disse, tivemos dificuldade de ficar com a bola devido aos 2 volantes que jogaram, que são horríveis. Então, o Flamengo meio que entrou numa trocação, né? O Flamengo atacava, o Mirassol contra-atacava. Não foi aquele jogo do Flamengo em que a gente ataca, porém de uma forma mais cadenciada, evitando com isso muitos contra-ataques. Como o Flamengo atacava rápido, a linha defensiva nossa não consegue acompanhar. Aí o Flamengo perdia, tinha um espaço no meio de campo, natural, quando se joga em velocidade, que foi o que o jogo ontem pediu, devido também à característica de marcação do Mirassol, certo? Então o Flamengo ia, atacava, o goleiro defendia, a zaga recuperava do Mirassol, a defesa não tinha compactado o time, então tinha um buraco no meio de campo que o Mirassol algumas vezes conseguia atacar. O primeiro gol do Flamengo, na minha opinião, jogou a maior parte do tempo mais que o Mirassol. É um escanteio do Flamengo, a bola, né, rebate. Isso aí é interessante também, o sentimento, o feeling do jogador. O Léo Pereira na entrevista fala, não, eu senti que eu podia ficar. Porque se você reparar no gol, né, os 2 zagueiros sobem para dentro da área e tal, todo mundo já estava, o Flamengo estava se recompondo. E numa boa jogada do Alexandro com o Samuel Lino, o Samuel Lino, que é destro, eu falei que ele corta para os 2 lados, né? Ele corta tanto para dentro quanto para fora. Dessa vez ele corta para o fundo e de esquerda, não é nem um cruzamento, né, cara? É literalmente uma assistência, assim. Ele coloca a bola na cabeça do Léo Pereira. O Léo Pereira, que não afundou junto com os zagueiros, ele esperou, né? Quando o atacante chega na linha de fundo, automaticamente o zagueiro vai para perto do gol. O Léo Pereira ficou na direção da marca do pênalti. O Samuel Lino observou, colocou a bola com a mão na cabeça do Léo Pereira. Flamengo 1-0 merecido. E o gol sai aos 19 minutos. Então, né, bom que o Flamengo acalma, a torcida também acalma e ajuda mais. Então, na minha opinião, um belo gol do Flamengo, né? No final aqui, no finalzinho eu vou falar sobre como que a imprensa, como que os analistas veem o Flamengo de uma forma absurda, na minha opinião. Mas já vou dar um spoilerzinho. Não é que criticaram, mas assim, mais um gol de zagueiro do Flamengo, excelente, que faça gol todo jogo. Então o Flamengo faz 1-0, fica mais confortável na partida, né? E fica aquele jogo que a gente viu, o Flamengo criando mais chances, mas o Mirassol também, como é um bom time, bem treinado, também tinha as suas chances. Volta para o segundo tempo, o Flamengo, na minha opinião, para mim foi o pior momento do Flamengo. É quando o Flamengo volta no segundo tempo, os primeiros 10 ali, 15 minutos, achei o Mirassol melhor na partida. O Flamengo voltou meio perdido, sem conseguir ficar com a bola, né? O Mirassol
perdendo o jogo, passou a atacar mais e passou a pressionar mais no nosso campo. O Mirassol perdia a bola e já meio que cercava a gente. Se tivesse jogando o Jorginho, por exemplo, seria ótimo pra gente. Que a gente ia botar a bola no pé dele, o Mirassol adiantado, ele ia limpar a jogada e abrir espaço para os nossos atacantes. Mas como ele não estava jogando, a gente não conseguia segurar a bola com os dois volantes e ficava aquele jogo meio que bate e rebate. Passado esse início do segundo tempo, o Flamengo se acerta no jogo, certo? E vai tentando controlar mais o jogo e sai o segundo gol. Onde o Flamengo não passava tanto susto, mas também não estava criando tanto mais para fazer o segundo. Era aquele momento do jogo onde o jogo está meio morno, assim. E o placar de 1-0 é perigoso. Então, numa jogada belíssima do Arrascaeta, né? Uma assistência com a cara do Arrascaeta, inteligente, uma visão de jogo que só ele tem e a execução técnica perfeita. Aquela bola que ele bate de trivela, a bola quicando, não é fácil. E ele bate com a curva certinho, saindo da defesa e achando Plata nas costas do zagueiro, Flamengo 2-0. Ali eu acho que todo mundo pensou o quê? Pô, vamos respirar agora, matamos o jogo. Mas, em se tratando de Flamengo, a gente não poderia deixar de tomar gol do Gabriel, ex-jogador nosso, né? Tava na cara, assim, de que o Flamengo tomaria gol do Gabriel e não deu outra. É importante destacar nesse gol do Mirassol, que na transmissão lá, os dois vascaínos, o Lédio Carmona e o Felipe Bastos lá, criticaram os dois volantes do Flamengo. Na minha opinião, eles não estão errados em entrar para dentro da área. É o que eu falei, gente. O adversário chega na linha de fundo, né? Os atacantes vão para perto do gol, o volante também vai afundar. O volante não vai ficar marcando a entrada da área, porque ele vai deixar um buraco. Então os dois volantes fizeram certo em entrar para dentro da área. Agora, o inadmissível, vou deixar o link desse lance na descrição do episódio aqui. Inadmissível, muitos já devem ter visto, é a marcação do Alan, velho. O time entra para dentro da área, o adversário chegou na linha de fundo, a bola veio para trás, você tem que sair igual um maluco em direção a quem vai chutar. Você sai correndo, se joga na bola, bloqueia o chute, se joga de cabeça. A postura do Alan no gol do Mirassol é uma coisa assim bizarra. Ele vai andando para a bola e de costas. Ele era o jogador que estava mais perto do Gabriel. Ele tinha que correr para bloquear o chute, daria tempo. Ele vai andando com a mãozinha para trás, igual um retardado, dando espaço para o Gabriel chutar, ele chuta no canto e o jogo fica tenso. 2-1, né? Obviamente o time que está perdendo de 2-0 faz um gol, ainda tem tempo no relógio, os caras vão ficar empolgados. Então um jogo que no gol do Plata parecia que ia dar aquela respirada na gente, não. Aí o Mirassol passa a atacar mais, principalmente nos cruzamentos. Felipe Luiz faz as substituições, né? Tira o Pedro. E aí eu critico o Felipe Luiz na insistência de botar o Bruno Henrique. Ah, mas não tinha outro atacante. Eu teria colocado o Samu. Faria 3 do meio de campo. Não é retranca, mas para ficar mais com a bola. O Samu consegue, é um jogador que tem ótimo passe, consegue cadenciar mais o jogo. Não concordo também com os comentaristas da transmissão, quando eles falaram várias vezes, porque é meio que sistemático. Tem que criticar o Flamengo. O Felipe Luiz, muitas vezes faz sentido, muitas vezes não, a crítica. Por exemplo, ontem, não faria sentido nenhum botar o Samu de volante. Mesmo o Alan e o Everton Araújo sendo horrorosos, eles ainda correm mais. O Samu, ele tá vindo de muito tempo sem jogar. Mesmo ele jogando em todas as posições no meio de campo, jogar marcando ali, para ele seria pesado ontem.
já que o time do Mirassol é um time muito físico, como todo mundo viu. O Mirassol é um time físico, veloz e bem treinado. Então, se bota o Samu ali, poderia deixar um buraco no meio de campo. Eu teria tirado o Pedro, colocado o Samu, certo? Botava o Plata ali de falso 9 e beleza. A gente ia continuar atacando com qualidade, teria mais posse de bola, não ficaria aquele jogo, né, de trocação, como foi a maior parte do jogo, e conseguiria controlar melhor o tempo, a bola ali, certo? Então não concordo que eles ficarem insistindo, cara, o jogo todo. Aí eu colocaria o Samu, é não entender a capacidade do jogador do Flamengo, né, no caso o Samu, não entender o que o jogo estava pedindo, certo? Só uma coisinha que eu lembrei agora também em relação ao retardado do Alan. Pode reparar, eu não sei o que é que ele arruma, que ele nunca tá na frente do marcador, ele sempre tá atrás do marcador, sabe? E é disputando a bola, assim, a bola vem, ele tá do lado do marcador, o marcador sempre toma a frente dele. Aí ele vai com aqueles bracinhos curtinhos dele, dando tapa no marcador, é uma coisa assustadora. Então entra Bruno Henrique no lugar do Pedro. Acho que o Pedro, mais uma vez, fez uma boa partida, achou bons passes, dominou aquela bola longa, sabe? Tá faltando o gol. É perceptível que ele tá ansioso para fazer o gol. Acredito, quando fizer o primeiro vai deslanchar. E também afirmo aqui que é titular absoluto o Pedro. Mesmo não estando fazendo gols, mas é titular absoluto. Ele abre espaço para os outros, enfim, né? Eu acho que é indiscutível que o Pedro é titular. Então entra Bruno Henrique, entra o Luiz Araújo, entra o Varela, né? Emerson Royal cansa, entra o Varela. Acho que o Felipe Luiz faz as substituições que poderiam ser feitas. O Carrascal estava à disposição, mas ainda não sei. A questão física parece que tá boa, que ele já estava na pré-temporada na Rússia. Mas a gente não sabe, né? Questão do jogo, entendimento, enfim. Acredito que pode ser usado no jogo contra o Inter. E o jogo vai se encaminhando para o final, o Mirassol atacando, aí meio que muda, né? Depois dos 35 minutos ali, meio que muda a dinâmica do jogo. A dinâmica do jogo era o Flamengo atacando mais, criando mais oportunidades de gols, e o Mirassol tentando um contra-ataque ou outro. Aí no final do jogo, com ímpeto, né, de tentar empatar, o Mirassol passa a atacar um pouco mais, porém muito cruzamento. Isso aí, o Mirassol conseguia cruzar, a gente conseguia tirar todas as bolas, na maioria das vezes. O Rossi tá dando uma titubeada na saída, fica meio indeciso, e o jogo termina, Flamengo 2-1, volto a repetir, um bom time do Mirassol, quinto colocado, vinha de 9 jogos sem perder, 9 jogos invictos. Até então no Campeonato Brasileiro só tinha 2 derrotas, Bragantino e Cruzeiro, sabe? É um time que acredito que vai manter o nível de atuação, vai tirar muito ponto de times lá de cima. Então foi uma vitória importantíssima. Mas gostaria de falar um pouco aqui que, assim, eu vejo alguns comentários, parece que o Flamengo, cara, tem que ser o time... Vocês lembram do Dream Team americano de 92 de basquete? Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Scott Pippen. Sim, era o Dream Team, impossível de ganhar dos caras. E eles ganhavam tudo com mais de 30 pontos de diferença. Então ontem, nas circunstâncias que foi o jogo, a gente também tem que lembrar que o Flamengo está jogando sozinho. Tem um adversário do outro lado, os caras dão a vida contra o Flamengo. O Flamengo é o jogo mais importante da temporada para eles. A vitória boa, ganhamos, certo? E tem gente reclamando ainda que, porra, assim, muitos caem na narrativa da imprensa.
quando acabou o jogo e tal, fui ver o Troca de Passes, programa do Sport TV, que eu gosto de assistir muito quando o Mansur tá lá, mas o Mansur tava de folga ontem, enfim. A análise final do Felipe Bastos foi: o Flamengo ganhou, vírgula, mas não me convenceu. Sim, grandes merda, né? Tem que convencer o Felipe Bastos. Então o Flamengo é líder do campeonato com um jogo a menos. Na história dos pontos corridos, esse é o melhor primeiro turno do Flamengo, mesmo como nós somos campeões em 2019, 2020, 2009, a gente não tinha essa campanha, melhor campanha da história no primeiro turno. O time pode melhorar? Pode melhorar. Principalmente no jogo de ontem, que fugiu um pouco das nossas características, de ficar, né, essa trocação direto com o adversário. O Flamengo finalizou ontem 23 vezes. Então, se a gente pegar um dia ou uma noite que a gente tiver mais em 4, tranquilo, no adversário que for. Mas não é todo dia, toda noite que os atacantes vão estar, né, fazendo gol de tudo quanto é jeito. Não. Importantíssimo ontem, aquele segundo gol, que depois que a gente voltou da Copa do Mundo de Clubes, é a terceira vez que o Flamengo consegue fazer 2 gols na partida. Então, se tá só 1-0, toma aquele gol do Mirassol, pronto, ia ficar mais complicado o jogo. Então, é importantíssimo o Flamengo fazer o primeiro, óbvio, e fazer o segundo. Porque a nossa defesa dificilmente toma mais de um gol. Eu nem me lembro qual foi a última vez, vou até pesquisar. Qual foi a última vez esse ano que o Flamengo tomou 2 gols. Foi lá pro Bayern de Munique, né? Aquele jogo atípico lá, porque não conta. Mas aqui no Brasil, qual foi a última vez que o Flamengo tomou 2 gols? Não lembro. Então o nosso ataque, voltando a funcionar, fazendo mais gols, acho que a gente não vai ter dificuldade para vencer os adversários. Qualificação do elenco. Chegando o Carrascal agora, que já está apto para jogar, a gente melhora o nosso banco. Por exemplo, ontem, Luiz Araújo começou na reserva, entra no segundo tempo, fôlego novo, disposição, joga bem, beleza, né? Então, assim, a gente sobe com essas contratações. A janela fecha até 2 de setembro. Acho urgente a contratação de um bom primeiro volante para suprir a ausência do Pulgar, um volante que saiba dar passe de 5 metros e seja mais rápido na hora de passar a bola, e também um zagueiro. Nós só estamos, isso é preocupante demais, nós só estamos com Léo Pereira e Léo Ortiz. Os dois estão jogando demais, demais. Só que o Danilo não dá para contar devido às lesões, e aí, né? Então acho que ainda dá tempo do Flamengo trazer um bom primeiro volante e um bom zagueiro para poder jogar, para poder descansar em determinadas situações, Léo Ortiz ou Léo Pereira. Para finalizar, fazendo uma projeção para o jogo contra o Inter, que vai ser quarta-feira no Maracanã. Espero que o Flamengo, que os atacantes do Flamengo, Samuel Lino, Pedro, Plata, acredito que o titular de ataque, mais o Arrascaeta, estejam numa noite inspirada, porque se eles estiverem inspirados, a gente pode fazer 3, 4 gols no Inter, certo? Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.